Olá! As obras de reconstrução da BR-319, que liga os estados do Amazonas e de Rondônia, foram tema de uma audiência pública da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. Sobre esse assunto, eu converso hoje com o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, que foi um dos organizadores do debate realizado pela Câmara. Bem-vindo, deputado. Fala para a gente qual que é a importância da pavimentação dessa rodovia. Eu agradeço a oportunidade e veja bem o seguinte: o Brasil tem, ao longo dos anos, priorizado, este modal que são as rodovias e as estradas. A importância da BR-319, primeiro, ela tira do isolamento o estado de Roraima e o estado do Amazonas, que só conseguem ter acesso ao restante do país de forma ou via fluvial ou aérea. E o mundo e o Brasil viu quanta falta faz essa estrada para nós no dia a dia. Quando, em janeiro deste ano, centenas de amazonenses foram a óbito por falta de oxigênio. E não tinha uma forma de chegar ao oxigênio de forma mais célere, que atendesse à necessidade de urgência para salvar vidas de pessoas. Mas isso nós enfrentamos no cotidiano. A não pavimentação da BR-319 causa um prejuízo para nós de bilhões de reais ao longo desse tempo, só de movimentação do que representa o polo industrial da Zona Franca de Manaus, que tem um faturamento de em torno de 25 bilhões de reais. Por outro lado, da mesma forma que o porto em Santarém, com a 363, que leva até lá o distrito de Estado do Pará, e que oportuniza o escoamento de grãos do centro-oeste brasileiro, a BR-319 é a possibilidade de interligar numa única região o Atlântico e o Pacífico via BR-319 e a Transoceânica, e a integração da Amazônia Ocidental. Por isso que essa é uma luta que não é isolada só nossa, tem o envolvimento do estado do Acre, de Rondônia, de Roraima e de boa parte do estado do Pará, porque compreendem e entendem a importância de desenvolvimento. E isso nos oportuniza mais uma outra coisa, é a proximidade com os países vizinhos, com essa integração. E nós abrimos aí um comércio de 130 150 milhões de pessoas aproximadamente, certo? Que seria um grande eixo de atividade econômica e diferente do que muitos pregam. O que precisa ser pavimentada hoje na BR-319 é o trecho do meio, que é um trecho de mais ou menos 405 quilômetros. E essa é uma área, grande parte dela, alagada. Tanto é que ela tem que ser uma obra que exige um aterro, porque senão não tem como trafegar nesse trecho da estrada, e é o trecho que mais sofre. O papel dessa estrada... Pode concluir, só para concluir esse raciocínio. O papel dessa estrada, ela vem de encontro à necessidade de nós termos outras atividades econômicas, certo? Seja no turismo e fortalecendo o comércio, e que garante, a manutenção, principalmente dentro do estado do Amazonas, que tem mais de 97% da sua cobertura vegetal intacta, incluindo as áreas urbanas da cidade, ela contribui para a conservação da nossa floresta. Por quê? O que há incompatibilidade não é o desenvolvimento econômico, é a miséria que não há compatibilidade com a conservação, porque as pessoas ficam frágeis e ficam vulneráveis. E isso acontece muito na nossa região. Muito pelo contrário, a consolidação da BR-319, respeitando todas as exigências dos órgãos ambientais, ela permitirá que a gente possa ter maior integração, maior desenvolvimento econômico e diminuir o impacto ambiental. Deputado, eu iria comentar isso porque um dos pontos aí debatidos nessa audiência pública, que a gente fez referência, foi a questão mesmo dos impactos ambientais, porque é dentro da floresta, tem a questão das comunidades indígenas, tem a questão da preservação ali, da movimentação ao redor da rodovia. Então, na opinião do senhor, não há comprometimento nessa questão? Não, até porque, veja bem o seguinte, nós estamos falando de uma estrada existente. A nossa luta é pela pavimentação. E o governo do estado, ao longo do tempo, ele criou um mosaico, principalmente no trecho do meio, de 8 unidades de conservação.
tanto de um lado quanto do outro, existem as unidades de conservação. E uma das exigências do IBAMA é nós termos uns portais de fiscalização para identificar, né, qualquer iniciativa contrária à orientação da política dos governos, principalmente em relação ao desmatamento. E eu, particularmente, defendo que nós temos que ter uma governança, né, para mostrar o exemplo de uma estrada sustentável, com a participação dos municípios, do governo do Estado, dos estados vizinhos e do governo federal. Eu entendo que isso é possível. Agora, o que é importante também é que a gente não pode desviar o foco da discussão. Hoje nós temos um grave problema, que é a ausência da regularização fundiária na Amazônia. Por quê? Aonde há o desmatamento e queima ilegal é onde não tem CPF nem CNPJ. E nós precisamos avançar nessa discussão. Por quê? Porque na Amazônia, a grande maioria dos produtores e produtoras e trabalhadores são agricultores de perfil familiar. Então, não há dificuldade de fazer um grande esforço e resolver essa demanda da regularização fundiária, que, com certeza, diminuirá em muito as queimadas que a gente vê na Amazônia. Agora, deputado, para a gente concluir, o senhor comentou aí que é uma obra cara, né, porque é dentro da floresta, tem essa questão aí que o senhor falou do alagamento em algumas regiões. Como que o senhor vê aí a necessidade de alocação de recursos? Já tem alguma conversa aí junto ao governo federal para conseguir custear essa obra? Primeiro, é importante se ressaltar o seguinte: há um compromisso por parte do DENIT, né, de complementar as informações ainda nesse semestre e, juntamente com o IBAMA, realizar as audiências públicas para, até o final do corrente ano, nós termos aí um licenciamento ambiental. Neste momento está sendo executado o lote C, que é o lote Charles, mas ele não faz parte dessa estrutura conhecida como o eixo do meio, né, que é esses 400 e poucos quilômetros da estrada. E o DENIT, né, contratou para a elaboração dos projetos dessa parte. E acredita-se, né, segundo o DENIT, que até o final de 2021 nós teremos o projeto de um lote pronto e que até o final do próximo ano nós teríamos todo esse trecho do meio pronto, o projeto. E estima-se que o valor, tendo em vista as exigências, seja do ponto de vista ambiental, seja pela questão da qualidade da obra e de onde ela será reconstruída, o investimento em torno de R$ 1,5 bilhão. Ou seja, é um volume considerável para a realidade da economia, principalmente do governo brasileiro, mas a gente entende a importância dessa estrada e, do ponto de vista econômico, ela traz um ganho significativo. Eu falei aqui que em 10 anos, só o polo industrial, nós tivemos aí uma perda, né, considerando aí em torno de 6 a 7 dias, que aumenta esse transporte, sem levar em consideração comércio, serviço e outras áreas, em mais de 10 anos, se compararmos o que era a receita do polo industrial de Manaus até um tempo atrás, nós estamos falando aí de torno de R$ 1,5 bilhão, fora o valor que é investido todo ano para garantir a trafegabilidade, né, das pessoas que utilizam a estrada. Então, a estrada sempre sofrendo intervenções de manutenção, mas é como enxugar gelo, porque no rigor do inverno amazônico, um inverno como esse, ela castiga muito e fica praticamente intransitável esse trecho da BR-319. E nós vamos melhorar essa relação da Amazônia Ocidental sobre todos os aspectos, não só econômico, como social, mas também de integração, que ela é importante nesse sentido e nessa direção, ressaltando que o modelo Zona Franca de Manaus é um modelo de desenvolvimento regional exitoso, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista da conservação do meio ambiente. Tá certo, deputado, muito obrigado por sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu conversei com o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, sobre a reconstrução da BR-319, que liga os estados do Amazonas e Rondônia. Até a próxima.